Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, amado, Santo Espírito do Senhor, nosso amado e querido Consolador, abençoe este amigo, esta amiga, estende as mãos para curá-los, libertá-los de todas as opressões dos nossos inimigos. Hoje, Senhor, abençoa este amigo, abençoa esta amiga e todos os trabalhos das suas mãos sejam com rentabilidade, lucratividade e prosperidade. Abençoa os empresários na área da indústria, do comércio. Abençoa, Senhor, os profissionais liberais, os trabalhadores autônomos. Senhor, olha para aqueles que trabalham, Senhor, num trabalho informal, como falamos aqui no Sul, estão fazendo bico, Senhor, porque estão esperando uma bênção dos céus, que o Senhor abra uma porta de trabalho para que possam trabalhar, sim, com carteira profissional registrada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra, Senhor, esta porta de trabalho numa empresa idônea, numa empresa abençoada pelo Senhor, para que ela possa ganhar o seu salário, Senhor, um salário digno para o sustento da sua família. Em nome do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga que precisa de um trabalho, vocês podem notar que eu não falo para Deus abrir uma porta de emprego para você. Não. Por quê, pastor? Porque, meu amigo, minha amiga, a palavra emprego significa um trabalho que você não está dedicando ele. Você quer um emprego, você quer um salário. Eu fui empresário, graças a Deus. Eu fui um empresário muito bem sucedido há 43 anos atrás. 43 anos atrás, eu vendi todas as minhas empresas para dedicar a minha vida ao reino de Deus, como fez o profeta, né? O profeta Elias. Deus falou para ele ungir o profeta Eliseu para substituí-lo, para que ele pudesse trabalhar com o profeta Eliseu. E ele chegou a Eliseu e disse: deixa o seu trabalho, sim, e venha comigo. E Eliseu, ele diz a palavra que ele parou o seu trabalho, ele estava plantando, semeando no campo, preparando a terra para o plantio. A Bíblia diz que ele matou aqueles bois, fez um churrasco, quebrou o arado, e ele deixou todo o seu trabalho secular e foi ser um servo de Deus, junto com Elias, e ficou um período de tempo com Elias, aprendendo o que Deus tinha para ele fazer. E assim aconteceu comigo. Deus me chamou para a sua obra há 43 anos atrás, em 1982, melhor dizendo, já vai fazer 44 anos. Eu deixei tudo e vim para a causa do Senhor, e aqui estou para pregar o Evangelho de Jesus Cristo conforme Ele é. E eu tenho um compromisso com Deus, e tenho um compromisso comigo
e tenho um compromisso com você, meu amigo, minha amiga, que ouve a programação Desperta Brasil. O nosso compromisso é com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, para pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo conforme Ele é. Por isso estamos aqui, dizendo para você que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador das nossas almas. Por isso, hoje, nós estamos completando 2 semanas, 12 dias, pregando sobre Mateus 12, 43. 12 programas. E hoje nós vamos encerrar esse texto, mas poderíamos ainda deixar o Espírito Santo fazer ainda mais 5, 6 ou 10 programações dentro desse texto. Mas hoje nós vamos resumir e vamos encerrar. E eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, do verso 44, o diabo, que ele saiu de você, foi embora, e ele depois disse: voltarei para a casa de onde saí. E voltando ele, o espírito imundo, e achando a casa da onde ele saiu, que foi de mim e você que servimos a Deus, se ele voltar e achar a casa desocupada, varrida e adornada, ele volta e entra e traz 7 espíritos piores do que ele. E o segundo caso se torna pior do que o primeiro. Meu amigo, minha amiga, tome muito cuidado com as pregações de hoje, principalmente na internet e nas igrejas, onde os pastores não têm compromisso com a verdade do Evangelho e prega a palavra pela metade. Preste atenção aí que eu disse na programação anterior, Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. E aí não pregam mais sobre esse assunto. É só isso. Não, meu amigo, tem uma vírgula aqui. Nas traduções antigas tem uma vírgula. E continua dizendo que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Tome cuidado. Hoje estão liberando aí adultério, fornicação, lascívia. Estão liberando um monte de coisa dentro das igrejas. Não faz mal, não tem importância. Jesus quer o coração. Você está salvo? Salvo para sempre. Por quê? Porque a palavra diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E param aí, meu irmão. Preste atenção que lá em Apocalipse, as últimas palavras do livro de Apocalipse, Jesus diz: quem tirar uma vírgula das profecias deste livro, lhe será tirado a parte do livro da vida eterna. E quem acrescentar, será acrescentado ao sofrimento. Sim, então fala de uma vírgula. Agora as pessoas aí estão traduzindo as Bíblias modernas. Como eu já disse para você, hoje há uma das Bíblias modernas mais vendidas no Brasil e no mundo, de uma tradução americana, hoje traduzida para o português, em 32 mil versículos que tem a palavra do Novo Testamento, a Bíblia. Eles adulteraram em volta de 8 mil versículos, e esse é um deles, que eles cortaram a metade. Então tome cuidado, principalmente você que se converteu do ano 2000 para cá. Já estamos no 2026, mas começou lá no ano 2000, já essas traduções que vêm tirando a essência da palavra. Então o diabo disse: a gente vai voltar e vamos pregar essas doutrinas falsas
E aí a gente entra e leva 7 pior do que nós, e o segundo caso desta pessoa vai se tornar pior. É o que estamos vendo hoje. Muito cuidado, meu amigo. Ah, pastor, mas eu conheço pastor, conheço bispo, conheço não sei quem, que cura, que liberta, que opera, que realiza milagres, maravilhas. Não se engane, meu amigo, com essas coisas. Revela, fala revelações. Cuidado, isso lá no tempo de Jeremias, quando o povo estava na cativeiro da Babilônia, levantaram falsos profetas e mentiam. E Deus disse para Jeremias, capítulo 29, lê o capítulo 29 de Jeremias para você ver. Falsos profetas, enganadores, mentirosos, dizem coisas que eu não disse, diz o Senhor. Não acreditem neles. Está acontecendo isso nos dias de hoje. Muito cuidado, meu amigo, minha amiga. Esse evangelho aí de facilidade, isso não procede do trono de Deus, mas do engano e dos espíritos imundos. Aí eles entram e contaminam a igreja. Tome cuidado. Senhor, nosso Deus e Pai de misericórdias, em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa os nossos amigos e amigas que já se converteram, e muitos estão sendo, Senhor, ensinados de forma errada. O evangelho é amor, mas também o evangelho de Jesus é confronto, é guerra, é batalha contra o inferno. E o evangelho, Senhor, que é pregado sem confrontar o pecado, não procede do Senhor. Então tenha misericórdia, Senhor. A igreja moderna de hoje, na sua grande maioria, estão fora da verdade, da essência da palavra do Senhor. Venha transformar as vidas. Venha abrir o olho do entendimento dos nossos irmãos e irmãs que estão sendo enganados e ludibriados por falsas pregações, pelo evangelho falso, como disse Paulo. Quando nós formos embora, virão alguém pregando outro evangelho que não é aquele que nós pregamos, e eles são doutrinas de demônios. Senhor, tenha misericórdia. O que Paulo pregou lá na igreja dos Gálatas está acontecendo hoje nas igrejas modernas. Estão vindo pregar um outro evangelho que não é a salvação em Cristo. Mas o Senhor tenha misericórdia e liberta este povo e abra os olhos do teu povo para que ouça a verdade em Cristo Jesus. Muito obrigado. Em nome de Jesus, por essas 2 semanas que nós falamos da tua palavra conforme ela é. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Repreende as doenças e enfermidades, queima toda a obra do mal e liberte o povo. Unge as águas com unção de cura e libertação, em nome de Jesus, Espírito Santo, para a cura e a libertação de todos. Amém. Meu amigo, minha amiga, Deus te abençoe poderosamente. Um ósculo santo para você. E até a próxima programação, se Deus quiser, em o nome de Jesus Cristo. Amém.